Como escrever histórias cativantes? Aqui vão 6 segredos essenciais para te ajudar nessa jornada de escrita do seu livro. Você já leu um livro tão bom que ficou com saudade dos personagens depois de terminá-lo? E se eu te dissesse que você também pode escrever uma história assim? Nesse vídeo eu vou te mostrar as principais técnicas de escrita criativa para transformar suas ideias em narrativas inesquecíveis. E fique comigo até o final, porque a última dica pode ser a grande diferença entre um escritor amador e um escritor profissional. Para quem não me conhece, eu sou a Gabriele Hatchway, autora best-seller, mentora de escrita criativa e especialista na construção de personagens, e hoje eu vou te ajudar a tirar a sua ideia do papel e escrever um livro apaixonante que os seus leitores não consigam largar. Primeira dica: leia com olhos de escritor. Se você quer ser um escritor, precisa ser um leitor voraz, mas não basta apenas ler, você precisa ler como um escritor. Pegue um livro que você ama e se pergunte como o autor criou essa atmosfera, como ele estruturou esse diálogo, como ele fez com que eu me importasse tanto com seus personagens. Por exemplo, em O Conto da Aia, a autora usa descrições detalhadas e frases curtas para criar uma sensação claustrofóbica. Tente analisar como outros escritores constroem emoções e veja como você pode aplicar isso no seu texto. Segunda dica: escreva todos os dias, mesmo quando não estiver inspirado. Não espere a inspiração chegar para começar a escrever. Escrita é disciplina. Escreva todos os dias, mesmo que sejam apenas 100 palavras. Uma dica prática para você colocar isso em ação é: experimente o esquenta criativo. Pegue um objeto aleatório perto de você e escreva uma cena curta envolvendo esse objeto. Pode ser um caderno, um anel ou um copo de café. Isso ajuda a desbloquear a criatividade e evitar o temido bloqueio criativo. Outra dica muito legal para você criar o hábito de escrita é você se desafiar. Se eu conseguir sentar e escrever 15 minutos, 5 minutos, 10 minutos, por uma hora, se você realmente escrever a história durante esse tempo, se dê uma recompensa. Pode ser um chocolate, um passeio que você gostaria muito, qualquer coisa que você deseje. Isso vai fazer com que seja mais fácil você criar o hábito de escrita. E outra dica muito legal para criar o hábito é você criar uma rotina. Eu, por exemplo, antes de escrever os meus livros, sempre escuto uns 10, 15 minutinhos de música. Isso aguça a minha imaginação e me ajuda a desenvolver as cenas do meu livro. Terceira dica: exercícios de escrita para soltar a criatividade. Quer uma maneira fácil de melhorar a sua escrita? Pratique exercícios que desafiem sua criatividade. Um exemplo: pegue uma cena clássica de um livro e reescreva sobre um ponto de vista diferente. Como seria o livro do Harry Potter, por exemplo, se ele fosse contado através do personagem do Snape? Outro exemplo é: pegue uma frase aleatória e construa uma história a partir dela. Um exemplo: eu encontrei uma chave jogada no canto do porão, repleta de poeira, que aparentemente não se encaixava em nenhuma das fechaduras. Você gerou um mistério. Você começou com uma frase aleatória que tem todo o potencial de desenvolver uma narrativa. Quarta dica: mostre, não conte. Você com certeza já ouviu falar do show don't tell, e ele é muito legal para você usar dentro de uma narrativa. Ele dá outro ar para sua história. Se você quer que os seus leitores sintam emoções fortes, você precisa mostrar a cena ao invés de simplesmente contar. Por exemplo, ela estava com medo. Muitos autores escrevem dessa maneira, mas é muito mais instigante quando você coloca dessa forma aqui. Suas mãos tremiam e o coração batia tão rápido que parecia ecoar no silêncio da sala. Eu falei que ela estava com medo sem dizer que ela estava com medo. Quando você faz isso, o seu leitor vive aquela emoção de uma forma muito mais profunda dentro dele. E quando você conecta através da emoção, você eterniza no seu leitor. Emoções ativam a nossa memória afetiva, ou seja, se você desperta uma emoção forte no seu leitor, se você faz ele viver aquela história, ele vai se lembrar daquelas emoções, ele vai se lembrar do que ele sentiu, e isso pode ativar nele a vontade de indicar a sua história para outras pessoas, o famoso boca a boca, que a gente sabe que funciona tão bem no meio literário. Pegue uma cena do seu livro favorito e veja como o autor descreve as emoções sem dizer explicitamente o que o personagem sente. Quanto mais você lê, melhor você vai escrever. Eu sempre falo isso. E leia todos os gêneros. Se você escreve romance, leia suspense, leia thrillers, leia fantasia, ficção científica. Por quê? Você vai ter uma abrangência de conteúdo, de
de universos para você utilizar dentro do seu livro. Vai ser muito mais fácil de você desenvolver as suas narrativas de uma forma mais profunda e inusitada, porque os leitores hoje em dia eles estão cansados demais do mesmo, eles estão cansados daquelas histórias todas iguaizinhas, eles estão querendo ser desafiados. Então você precisa fazer com que mais do que a sua história seja chocante, ela precisa fazer total sentido. Isso é uma coisa que tem faltado muito nas narrativas de hoje em dia. As coisas acontecem sem explicação nenhuma. Isso não só nos livros, mas em séries, filmes. Existem diversos exemplos por aí. E isso deixa uma sensação ruim no leitor. Então, você pode se chocar, você pode se impactar, mas faça sempre isso com intencionalidade. Eu sempre falo isso. Tudo com intencionalidade é mais poderoso. Quinta dica: diálogos naturais e envolventes. Nada mata mais um livro do que diálogos superficiais e que você sente que nem precisavam existir, não tinha nem por que eles estarem ali. Parece que você está enrolando o leitor, né? A gente, quando está lendo, eu me coloco no papel de leitora também, porque eu sempre digo isso, antes de ser escritora, eu também sou uma leitora. Eu, quando vejo esse tipo de diálogo, já me dá uma sensação ruim dentro daquela narrativa, porque parece, sabe, eu me sinto enrolada, eu me sinto enganada. E isso faz com que o leitor perca um pouco o interesse dentro da sua narrativa. Então tome cuidado. Até os seus diálogos, eles precisam ter uma intenção, eles precisam revelar alguma coisa. Seja a personalidade dos seus personagens, ou seja uma informação inusitada, alguma coisa tem que sair daquele diálogo, ele precisa ter um motivo para existir. Seus personagens precisam soar como pessoas reais. E para isso eu sempre dou uma dica muito legal. Observe as pessoas à sua volta. Pode parecer uma dica super boba, mas a maior parte das pessoas deixa isso passar. Às vezes, quando a gente observa, a gente pensa nas pessoas que a gente conhece, quando você sai, observa, conversa com as pessoas, você é capaz de analisar como elas realmente falam ou respondem a determinadas coisas. Por exemplo, se você vai escrever um personagem que passou por determinada dificuldade ou superou determinado obstáculo, é interessante você conversar com pessoas reais que passaram por aquele obstáculo e que superaram aquilo. Por quê? Você vai ter insights mais reais sobre a história de vida deles e como foi a trajetória. Você precisa copiar? Não. Até porque, a não ser que você esteja fazendo uma história baseada em fatos reais, não é necessário. Mas aquilo ali vai te dar uma ideia. Porque, gente, muitas pessoas erram, muitos autores. Eu tenho alunos que chegam para mim com ideias brilhantes, mas a execução acaba sendo meio conturbada, vamos colocar assim. Porque coisas não fazem sentido. Você pode até pegar um personagem que passou por uma dificuldade, ele vai enfrentar aquilo e ter toda uma jornada, um arco de crescimento, mas se o passado dele não condiz com as atitudes, a moral, a forma como ele precisa desenvolver aquela narrativa, a história afunda. Então você ter um personagem que tem um passado que condiz com o desenvolvimento narrativo que ele vai ter é crucial. Então você precisa amarrar tudo. Tudo tem que ser muito bem encaixado numa narrativa. Nada pode ser por acaso. É por isso que escrever um livro às vezes pode dar um trabalhinho a mais. Quando você escreve um livro sem se preocupar com essas etapas, você pode acabar escrevendo uma história que ou não gere conexão ou que acabe gerando essa sensação de que ela está dando voltas, voltas, voltas e indo a lugar nenhum. E aqui vão erros comuns que muitos autores cometem: diálogos excessivamente explicativos. Por exemplo, João, como você sabe, eu sou seu irmão mais velho e moramos juntos há 10 anos. Você não precisa explicar tantas coisas numa mesma frase, principalmente dentro de um diálogo. Você pode liberar as informações aos poucos ao longo da trama. Vá dando ao seu leitor apenas as informações que ele precisa naquele momento. Se você enche muito ele de informações, além da narrativa ficar parada, até chata em alguns casos, se você estiver escrevendo um suspense ou um thriller, você pode acabar dando uma informação numa cena junto com várias outras informações, ou seja, seu leitor não vai conseguir guardar tudo aquilo e lá na frente, quando ele precisar daquela informação, ele provavelmente vai ter que voltar, reler, ou seja, o livro acaba ficando um pouco confuso. Então tome cuidado com isso. Outra coisa, falta de ritmo, diálogos que não fluem de forma natural. Aí eu volto a dica sobre você observar, até mesmo como você conversa com os seus amigos, a forma como as outras pessoas ao seu redor interagem. Não fique tão engessado em criar aqueles diálogos muito perfeitinhos. Quanto mais o diálogo parecer uma conversa mesmo entre pessoas reais, mais o seu leitor vai se ver dentro da história e mais ele vai se apaixonar por aquela narrativa. Uma dica prática: leia seus diálogos em voz alta. Se parecer robótico demais, reescreva. Outro detalhe importante: evite repetir a mesma coisa que você já falou. Por exemplo, eu estou com medo, aí você bota Ana falou apavorada. Se você já botou que ela estava com medo, botar Ana falou apavorada é redundante.
Ou seja, tome cuidado com isso, porque é outra coisa que irrita muitos leitores. E agora a gente vai para a sexta dica, que é aquela que pode te diferenciar de um autor amador para um autor profissional. Revisão e feedback, o segredo dos grandes escritores. Isso aqui é muito importante. Escrever é reescrever. É isso mesmo que você ouviu. Não tenha medo de cortar partes que não funcionam. Quando você termina o seu livro, você vai, obviamente, dar aquela relida nele para poder ajeitar, ver pontas soltas, todos esses detalhes. E quando você estiver fazendo isso, tenha um olhar crítico para sua história. Veja, esse diálogo precisa existir? Essa cena realmente deveria estar aqui? Se pergunte isso. Se você estiver relendo ela como leitor, essa é uma dica de ouro, inclusive uma dica que é falada no livro sobre a escrita do Stephen King, que é um livro maravilhoso que eu super indico a leitura para escritores. Lá ele fala que ele sempre revisa seus livros como leitor, e isso faz uma diferença enorme, porque você começa a ver diversos detalhes. Eu sei porque eu sou escritora também, e eu sei o quanto a gente é apegado ao texto que a gente faz. A gente quer, às vezes, colocar aquela cena porque a gente achou incrível, porque ela ficou tão bem construída, mas, às vezes, dentro da narrativa, ela, infelizmente, não é necessária. Ela tá ali só com um a mais. Então, às vezes, ela é como se fosse aquela enrolação que eu falei ao longo do vídeo. Então, tome muito cuidado, tenha esse olhar crítico e não pule etapas. Você precisa de betagem, de leitura crítica, de todas essas etapas que também vão te ajudar a lapidar o seu texto. Mas você mesmo, num primeiro momento, pode já fazer essa lapidação tendo esse olhar de leitor sobre a sua obra. Um passo a passo prático para te ajudar. Escreva a sua história e dê um tempo para ela. Deixe a história descansar. Isso mesmo, deixa ela ali por um tempo. Pode ser uma semana, 2, um mês. Depois você revisite a sua história. Você já vai estar com outro olhar sobre ela. Leia em voz alta e marque trechos que não parecem estar funcionando. Isso pode te ajudar a ter ideias de como você pode consertar aquilo ou até modificar. Peça feedback para alguém de confiança. Isso podem ser, por exemplo, os seus leitores beta. Claro que tem autores que costumam ter uma pessoa, né, alguém que está ali muito próximo deles que faz uma primeira leitura antes da betagem. Você pode sim ter essa pessoa para que você consiga lapidar, mas caso você não tenha, os betas vão te ajudar a isso. Os leitores beta são aqueles leitores que leem a sua história antes dela ir para a leitura crítica e, consequentemente, a revisão ortográfica e depois a publicação. Então, assim, esses leitores, eles vão conseguir te dar um olhar sobre a história, sobre dinâmica de diálogos, onde você encaixa os textos, como você pode estruturar a sua narrativa. Então, é muito importante que você não pule etapas. Essas etapas são muito importantes na construção de um livro. E lembre-se, até J.K. Rowling e George R.R. Martin, os criadores de Harry Potter e Game of Thrones, dois dos maiores sucessos mundiais em nível de literatura, tiveram seus livros editados e escritos várias vezes. Ou seja, críticas todos os autores recebem. Ninguém agrada a todo mundo. Todos os livros vão ter os leitores que amam e aqueles leitores que odeiam. Você precisa transformar as críticas em ferramentas que vão te ajudar a crescer como autor. Agora que você conhece essas técnicas e tem todas essas informações, é a hora de colocar a mão na massa. Escolha uma das dicas que eu mencionei aqui e comece a praticar agora mesmo no seu texto. E se você quer mais conteúdo sobre escrita criativa, já se inscreve no canal, ativa as notificações para não perder os próximos vídeos. Escreva aqui nos comentários também qual dessas técnicas você já usa ou quer começar a aplicar hoje mesmo. A escrita é uma jornada e eu estou aqui para te ajudar em cada passo, para que você não precise passar por essa jornada sozinho, como eu precisei passar lá no início. Eu sei muito bem como o mercado pode ser cruel, principalmente para nós autores independentes. Então a minha ideia com esse canal é compartilhar com você todas as técnicas de escrita criativa, de divulgação, publicação, que me ajudaram a ter o sucesso que eu tenho hoje, porque eu quero que outros autores como eu consigam alcançar isso, e eu sei como é difícil, às vezes, no mercado, você encontrar informações reais, informações que realmente ajudem você a crescer. Eu sou uma autora que acredita que a união faz a força, e por isso mesmo eu criei a minha comunidade, Escritora Inesquecível, onde eu compartilho todo o meu conhecimento de uma forma muito mais aprofundada e te ensino tudo o que você precisa saber sobre escrita, publicação e divulgação de livros. Ou seja, só benefícios. Não perca essa oportunidade e até o próximo vídeo.